muito céticos. Some people say I'm too skeptical, but I find that hard to believe. O pessoal diz que eu sou extremamente cético. Eu não acredito nisso, não. Será que isso é verdade mesmo, que eu sou cético? Ele é tão cético que nem acredita que ele é cético, né? Como é que nós vamos fazer para trabalhar com esse povo, apresentando ideias para pessoas céticas, que eu acho que é o nosso público. O nosso público é constituído por céticos. As pessoas do meu relacionamento têm de tudo um pouco. Católicos, ateus, uns que estão na dúvida, mas a grande maioria são céticos. Se eu chegar e dizer, vão perguntar, por quê? Por que que você está me trazendo esse discurso? Por que você acredita nisso? Apologética e evangelismo. Não sei se vocês já ouviram falar de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, infelizmente já falecido, ele é um cristão, foi um cristão, um dos maiores expoentes do pensamento cristão. Ele se converteu aos 33 anos de idade. Ele era ateu antes de ser cristão. Quase todas as pessoas que conheço que se converteram ao cristianismo quando adultos foram influenciados pelo que lhes parecia ser, no mínimo, um argumento favorável ao teísmo. Você tem que derrubar os obstáculos. As pessoas criam obstáculos ao interesse em Jesus, ao interesse em Deus, ao interesse no cristianismo. Você tem que remover esses obstáculos. Esses obstáculos são argumentos contrários. Então, na medida em que você for removendo, for apresentando, no mínimo, uma probabilidade que talvez a nossa fé faça sentido, talvez, o sujeito eventualmente pode se interessar. Deixa eu dar uma lida aqui, né? E eventualmente pode até ler a Bíblia e coisas estranhas acontecem. Coisas estranhas acontecem. Se ele, né, se tiverem a ousadia de fazer isso. Eu admiro muito o C.S. Lewis, né? A fotografia dele aqui, né? E não sei se vocês sabem, se vocês já assistiram, quem já assistiu as Crônicas de Nárnia? Ele foi o autor das Crônicas de Nárnia. E ele era amigo íntimo de Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, que era católico devoto, o Tolkien, né? E o C.S. Lewis ele se converteu mais tarde, né? E ele era um anglicano, né? E tem muitos debates com o Tolkien, é até possível que o Tolkien tenha tido um papel importante na conversão do C.S. Lewis, né? Um dos maiores pensadores do cristianismo do século XX. Ele tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que todos deveriam ler, tem a tradução em português. Cristianismo Puro e Simples. É uma série de apresentações radiofônicas que ele fez para os soldados ingleses durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de trazer conforto a esses soldados. E ele explica cristianismo de forma pura e simples. O que é o cristianismo? Né? É um livro muito interessante, ele não é grande, é fininho assim, né? Muito interessante, eu recomendo a leitura desse livro. Nós precisamos estudar as Escrituras, nós precisamos estudar autores, até fora das Escrituras, para nos prepararmos para essa tarefa de evangelização que nós temos pela frente. Começando por C.S. Lewis, cristianismo puro e simples. Por quê? Porque é a pergunta que nós vamos ouvir constantemente e é extremamente oportuna a sequência de pregações que nós vamos ter aqui na igreja nos próximos domingos. Por que crer em Deus em plena era digital? Por que a religiosidade não produz um mundo melhor? Por que nós temos guerras, terremotos, assassinatos? Por que Deus não acaba com isso? É a pergunta que nós ouvimos, que eu já ouvi, cansei de ouvir essa pergunta, precisamos estar preparados para responder, precisamos debater esse assunto. Por que Deus manda alguém para o inferno? Como é que uma entidade boa como Deus faz isso? Precisamos debater, é o estudo que vai nos levar a essas perguntas. Mas não basta a pregação do pastor é uma introdução. Nós precisamos debater, nós precisamos olhar as opiniões de outras pessoas, nós precisamos ler as Escrituras, comparar tudo isso. E assim nós vamos criar força para levar a palavra à nossa comunidade. Por que coisas ruins acontecem? Por que eu vou me preocupar com vida após a morte? Por que a vida não tem sentido? Essas pregações vão ser ótimas introduções para o estudo que nós teremos que fazer depois para complementar, para nos enriquecermos com essa introdução, né? Sigmund Freud. O que dizia Sigmund Freud a respeito do cristianismo? O que ele dizia, né?
Quando nós nos perguntamos a respeito dos ensinamentos da religião, nós encontramos 3 respostas que se harmonizam de modo excepcionalmente mau, umas com as outras. Em primeiro lugar, nós acreditamos porque nos ensinaram que nós devíamos acreditar. É isso que Freud pensava, não é só Freud, não. Muita gente pensa nisso, hein? Merecem ser acreditados por os nossos antepassados. A minha avó acreditava, a minha mãe. As provas desses ensinamentos vieram de milhares de anos atrás. E é proibido questionar. É proibido levantar a questão a respeito da autenticidade das razões da nossa fé. É proibido. Quanto a questões de religião, as pessoas são culpadas de toda a espécie possível de desonestidade e mau procedimento intelectual. Uma vez eu ouvi a seguinte expressão: quando você vai à igreja, when you go to church, you park your brains at the front door. Você deixa o seu cérebro estacionado na porta da frente. Mas não, a gente fica espantado. Não é para ficar espantado, as pessoas pensam isso. Porque muitas vezes nós estamos despreparados para mostrar que nós entramos com o nosso cérebro dentro da igreja, que nós estudamos, que nós raciocinamos, que nós conseguimos discorrer de modo consistente sobre a nossa fé. Não é porque nós acreditamos e é proibido questionar, talvez até fosse. No passado, na Idade Média, realmente não era permitido discutir muita coisa, mas não é assim. Não foi assim que o cristianismo nasceu, né? Não foi assim. Enfim, Futuro de uma Ilusão foi um livro que o Freud escreveu, mas para cada ataque, Deus levanta um contra-ataque. The Question of God, C.S. Lewis, debates foram criados por um professor na Universidade de Harvard sobre o pensamento de Freud e o pensamento de C.S. Lewis. Eu descobri isso no sábado. Também é uma coisa muito interessante. Depois nós vamos publicar essa apresentação, vocês vão encontrar esses debates, né? Rapidamente, o professor da Unicamp, foi o Freud que falou? Não, são pessoas do nosso círculo. Um pesquisador sério não pode se dar ao luxo de acreditar em dogmas. Isso eu ensino aos meus alunos, assim, quando eles tiverem um problema, não vão cair de joelhos para rezar. Nós precisamos saber discutir com essas pessoas, são pessoas como nós, mas têm dúvidas, Um empresário uma vez me disse, né, esse é um cético, né? Aos evolucionistas eu perguntaria se a evolução foi para o lado errado. Na realidade é uma involução que vai levar ao desaparecimento da espécie. E aos criacionistas eu perguntaria se Deus falhou e criou um ser mal construído e talvez por isso inerentemente suicida. Eu estou colocando isso para provocar vocês. Essas pessoas pensam assim, são meus amigos, essas 2 pessoas. Destino trato. Mas precisam de respostas e nós temos que estar preparados para levar essas respostas a essas pessoas. Com a palavra, com consistência, com lógica. O nosso cérebro não ficou ali, não. Nosso cérebro está aqui. E nós usamos o cérebro para estudar a palavra. Enfim, eu acho que o tempo já está terminando.